Agora sim, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Valor e Negócios. Nesse podcast a gente conta histórias de profissionais que fazem a diferença no mercado. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, Renato Lucena. O Renato ele é gerente de projetos, tem uma carreira já bem consolidada hoje, trabalha em uma rede grande e eu convidei ele para vir aqui fazer um bate-papo, contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado por ter aceitado o convite em participar desse episódio. Agradeço, Lázaro. Ma- Gente aí de participar. Imagina, eu que tenho um prazer aqui de poder estar gravando esse episódio com você. Mas vamos lá, Renato. Eu te conheço há muitos anos, já desde a nossa adolescência, mas não é todo mundo que te conhece. Então fala um pouquinho, quem é o Renato? Tenho 43 anos, né, Lázaro? Tenho uma filha, uma menininha aí, 3 anos, coisa mais linda, apaixonado por ela, ela também por mim, né? Eh, Consome um tempo violento, mas é prazeroso também. Sim, você não era um garoto muito quietinho, não, né? Então, Não, puxou um pouquinho o pai nesse é, sentido. Hoje eu entendo o que a minha mãe sofria. com certeza. Mas é isso. Surfista também, né? Tempo livre, gosto de ir pra praia, pegar umas ondas. Você surfa Eh, direto, né, cara? Com que gos frequência? Todo final de semana, mesmo com a filha ou não? Gostaria de surfar mais, Tá, né, agora eu tô sem apartamento na praia, então tá. ir acaba sendo um pouco mais burocrático, mas se der para ir todo fim de semana, eu vou todo fim de semana. É que o surf é um esporte diferente, né, Hã, não é futebol que você chega lá, junta 6 de um lado, 6 do outro, sei lá, 5 do uhum, lado, 5 do outro, pega a bola e vamos jogar bola, hum, né. Você depende da natureza, né, das condições climáticas. Vai ter onda, vai o vento, enfim. tá. Então, às vezes, por mais que a gente queira surfar, esteja na praia, tudo, a natureza não dá a condição necessária pra gente surfar. Não, é verdade, verdade. Você chegou a Mas morar na praia, não morou? morei por 4 anos no Guarujá. E você ia surfar com que frequência? Ia, Porque eu sei que, por ia. exemplo, o meu irmão, ele acordava 3, 4 horas da manhã para ir surfar, É a vida surfava, do voltava, surfista. tomava banho e ia trabalhar. Eu falava, É a vida do cara, surfista. Teve uma época que eu trabalhava quando eu com certeza, quando eu morava no Guarujá, eu ia sempre, praticamente todo dia, nossa, mas teve uma época que eu trabalhava também aqui em São Paulo, na região da Berrini, e em dia de rodízio eu entrava às 11 horas. ah, Então daí todo dia do rodízio eu acordava 4 horas da manhã, imigrantes, praia, surfar, voltava, daí já voltava direto para o serviço, também tomava um banho e ia meu direto para o Deus, serviço, tá. né. É aproveitar o momento que tem, né. Sim, sim, É. maravilha. E esse é o seu esporte hoje, então? Eu gosto da academia também, Sim, né, na verdade eu não gosto de ficar parado, eu acho que tá, essa é a grande verdade, ficar tá. parado me incomoda, né. Tenho um pouco de insônia também, eu já percebi que a atividade física me ajuda muito, então eu conseguir me desgastar fisicamente Ficar para ter cansado. uma qualidade melhor de sono me ajuda, então eu gosto, ajuda no meu sono, então eu procuro não ficar parado, né. Tento ir pra academia praticamente os 5 dias da semana, os 5 dias úteis da Sim, semana, né, fim de semana eu não, daí eu dedico aí à minha família mais, sim. né, mas, ficar parado me Esquece. enlouquece. Legal. Inclusive a Ah, insônia que veio para mim, veio no período da pandemia, né, que foi o ah, período que eu não tinha, eu dormia muito bem, tá. né, e fazia muita atividade física e tudo mais. Na pandemia parou tudo, Sim. né, atividade física e tudo mais, Uhum. e eu ganhei essa insônia de presente aí nesse período, Tá, né, e até hoje convivo com ela, né, tá, mas tenho tentado mudar e vejo que a rotina da academia me ajuda muito com isso. tá bom. Vamos lá. Renato, vamos contar para quem está assistindo um pouco da sua trajetória. Você hoje é gerente de projetos, mas você não chegou nesse cargo do nada. Como que você começou? Qual foi o seu primeiro emprego? O que que você fazia? Comecei na tecnologia em 2002, Ah, já era 2006, por aí. tecnologia, então. Já era meu primeiro emprego foi com tecnologia, né, Ah, foi o tá, estágio, tá. né, e óbvio, né, estágio com outro grau de profissionalismo, de maturidade e Claro, com tudo mais, né, certeza. normal, né, da pessoa que está começando Você a estudou carreira. o quê? Você fez Ciência da ciência da computação, computação, sou ah. formado em ciência da computação pela FEI. Uhum. Ah, na E FEI. a FEI. Pô, legal. E inclusive meu primeiro carro foi por conta disso, né, eu trabalhava numa lavanderia industrial lá no Socorro, Tá. né, perto de Santo Amaro. Uhum. Então eu trabalhava de manhã e eu fazia FEI,
que é em São Bernardo do Campo, à Uhum. noite. Tá. Eu pegava um ônibus para Jabaquara, um trólebus para São Bernardo, um ônibus para FEI. Nossa. E daí, para eu assistir a última aula, eu não consegui. Se eu assistisse a última aula, eu Não ia... conseguia chegar até o Jabaquara, mas eu não conseguia do Jabaquara chegar em casa, porque acabava o ônibus. Tá. Daí eu comecei a perder aula. Daí eu conversei com minha mãe e falei, mãe, não vai dar. Vou reprovar por falta. Daí foi que minha mãe me ajudou a comprar o escortinho, que você deve se lembrar, né? Eu lembro. O escortinho, porque eu não conseguia assistir todas as aulas dentro do tempo que tinha. Né? É engraçado, a gente é novo, a gente não sente o puxado, mas era puxado com relação ao horário e tudo mais. E daí comecei a trabalhar nessa empresa aí, era uma lavanderia industrial. Tá. Foi muito legal para mim, porque era uma empresa... Já ouviu o termo dono de circo pobre? Dono? De circo pobre? Não. Dono de circo pobre é... O bilheteiro é o mágico, o mágico põe a cabeça, doma o leão, Tá. e no intervalo vende a pipoca, né? Ele faz tudo. Eu falo que em vendas ou tem negócio próprio, o empreendedor, né, o pequeno empresário, ele cobra o escanteio e corre para a área para cabecear. É isso aí. E lá era uma lavanderia industrial que realmente não tinha muito recurso financeiro, né? Tá. Então eu tinha liberdade para fazer absolutamente tudo. Se eu tivesse disposto a pôr a mão na massa, meu gerente me liberava, porque precisava de alguém que fizesse. Sim. Né? Errando, tropeçando, errando e acertando, mas tentasse. Sim. Né? Óbvio que tinha alguns cortes, algumas limitações para eu não pôr em risco a empresa, mas se eu tentasse fazer alguma coisa, descobrisse, aprendesse e conseguisse fazer, ele me liberava para eu aplicar aquilo no meu dia a dia. Ele te dava Então, essa liberdade? Então foi muito legal que eu tive a liberdade para fazer praticamente tudo dentro do universo de tecnologia. Que legal. Mexi com infraestrutura, mexi com servidores, mexi com telefonia. E isso daí foi muito bom para mim, no sentido de eu descobrir o que era o que eu queria, o que é que eu gostava. Né? Quando a gente é novo, a gente entra na faculdade, Sim. mas a gente não tem nem clareza, às vezes, sobre Do que a gente vai de fato carreira. fazer. Então, eu não tinha dúvida que minha vocação era tecnologia, isso eu não tinha dúvida. Uhum. Graças a Deus existia o computador aí, porque senão eu não sei o que ia ser da vida. Sim. Mas eu não sabia dentro da tecnologia, eu quero lidar com infra, quero lidar com segurança, quero lidar com programação, isso eu não tinha clareza. Tá. E lá foi onde eu vi que, eu gosto de sistema. Tá. Eu aprendi a programar, eu gosto disso, e foi onde eu investia sua energia, todo o meu seu desenvolvimento tempo profissional. Perfeito. Tá. Você ficou... E daí... Desculpa. Não, pode falar. Daí eu fui indo, né? Daí de lá eu saí. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei por 1 ano no estágio, né? 6 meses. Daí depois eu fui efetivado. Acho que eu fiquei mais 1 ou 2 anos. Daí a empresa entrou num problema financeiro muito grande, começou a não pagar salários, coisas do tipo. Daí foi quando eu saí ela fechou. A empresa quebrou. Tá. Daí eu fui para uma consultoria. Tá. Eu comecei a trabalhar com consultoria de implantação de sistemas. Tá. Com a TOTUS, né? Então, eu implantava o ERP da TOTUS, e também, para mim, assim, eu achei, em termos de aprendizado, fantástico, né? Era mais engessado ou não? Sim. Tá. Eu não tinha essa liberdade que eu tinha de fazer absolutamente tudo. Você tinha que implementar aquilo, tá. Mas, por outro lado, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Tá. Eu queria lidar com sistemas, e eu passei a lidar com sistemas. Tá. Daí eu trabalhava o que eles chamam de serviço. Eu era um consultor que eu entrava nas empresas, entendia o processo da empresa, né, e com base no entendimento definia o como implementar o ERP na empresa. Para quem não sabe o que é o ERP é o sistema integrado, né? Uhum. Então, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, compras, faturamento, tudo passa pelo Conecta ERP. Com tudo, uhum. De maneira integrada. Então, daí eu entrava, fazia o mapeamento, sentava, conversava com as pessoas, entendia os requisitos necessários para aquela implementação e avançava depois que tinha tudo entendido, tudo documentado, avançava para a fase de fato de implementação, parametrizar, fazer algum pequeno desenvolvimento para adaptar aquela empresa e coisas do tipo. E para mim foi fantástico também, porque eu fiquei, eu acho que 9 anos nessa vida de consultor. Nessa empresa? Por diversas consultorias, inclusive na própria TOTUS. Tá.
né? Mas o trabalho era o mesmo, Tá. né? Então, cara, eu passei por muita empresa, muito projeto, Trinidad e Tobago, fora do Brasil, Fortaleza, sul do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, mas passei por muita empresa, tive a oportunidade de conhecer muitos negócios, Processos. processos, porque você está lá conversando e discutindo para implementar, você está entendendo como a empresa funciona, né? Sim. Entendi de segmentos distintos de empresa, implantei em agência de publicidade, construção civil, empresas públicas, banco, cara, tudo que você imaginar, desde banco até o que me surpreendeu, até lojinha de pedras semipreciosas na 25 de março. Usava o Caramba, sistema. Era um cara. universo muito, muito amplo, distinto, assim, sabe? E, Então, e o legal é que assim, você vai aprendendo e você consegue trazer a ideia de um negócio para implementar no outro, né? esse que é a grande sacada do RP, né? Tá. E isso lá dentro da TOTS, né, onde eu trabalhava, né, o sistema que eu trabalhava, né, a Aham. estrutura que eles faziam era criar pilares. Então, apesar de eu não estar sempre dentro do meu pilar, porque Uhum. às vezes tinha demandas que precisavam ser supridas, né, mas eu era eles chamavam construção e projeto. Tá. Então, tudo que era voltado à construção civil, eu acabava trabalhando. E até um Uhum. mercado que eu gosto muito hoje em dia. Uhum. Então, eu acabava sendo uma pessoa especializada naquele ramo de atuação. E essa que é a sacada do RP, aplicar as boas práticas e replicar, É. né, para que as pessoas, para que as empresas não tenham que ficar Perdendo reinventando tempo. a roda. Inventando a roda, perdendo tempo. Eu falo É isso aí. que eu comecei dando. Lá em 2010, eu comecei dando palestra, treinamento na área comercial. Mas eu era engessado pelo conhecimento que eu tinha naquele momento, né? E aí, conforme. Mesmo processo, conhece uma empresa aqui, outra ali, você começa a ver diferentes estratégias de várias empresas e vários tamanhos, e você começa a adquirir um repertório muito rico para poder trazer uma ideia de uma empresa e colocar em outra, você ter mais velocidade de sugerir melhorias para os negócios. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Só que Acaba sendo a minha é a área comercial, né? Da consultoria na área comercial. Então, isso me identifiquei. acaba sendo difícil ter uma situação que você Não, não tenha visto algo é, parecido. é isso. E Que que você não sempre consiga tem uma pensar numa ideia. solução. É, é, é isso Legal. mesmo. 9 anos você Então, ficou lá. acho que foram quase 9 anos. Eu teria que entrar. Foi mais, Entre tá? consultorias e atendendo Se esse. não foi mais, eu acho que eu fiquei de 2005 a 2016, por aí. Aham, Eu acho que mais de 10 anos até se bobear, tá. né? Mas viajei muito. Cara, pra você ter uma noção do quanto eu viajava nessa época de consultor, eu tinha muita milha, né? A empresa compra passagem, mas fica Fica no seu cartão lá, cartão, no seu sua fidelidade, pontuação, né? Então eu tinha tanta milha que, cara, eu sou São Paulino também, né? Você é São Paulino. São Paulo ia jogar não sei aonde. Eu pegava uma passagem, ia lá e assistia o jogo e voltava. Olha só. Porque ia inspirar, não tinha o que Sim, fazer. tinha que fazer, já perdi. A gente já perde, senão a Então, gente perde muito ponto. ia ver jogo, ia. Ah, não tem nada que fazer. Já teve fim de semana eu pegar e falar, meu, vou lá no Paraguai fazer compra. Pegar a Sim. milha e no fim de semana eu vou no Paraguai e voltar. Era muita milha Tá. mesmo. Eu viajava, geralmente, eu saía de casa a trabalho, eu saía na segunda-feira, Sim, passava um fim de semana fora e voltava na sexta, na sim, outra sexta. sim, Então eu tinha uma passagem sempre na segunda, toda semana eu tinha uma passagem, ou na sim, segunda ou na sexta, ou na segunda ou sim, na sexta. Era muito ponto. sim. Então, aproveita. Chega uma hora que cansa. É. Né? Ficar Viaja viajando muito, é. chega uma hora que cansa a Mas rotina você do não tinha aeroporto. família ainda. Oi? Desculpa. Você não tinha família ainda. Digo, família, Não você, sua tinha. esposa e filho. Não Não, tinha. não, 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 É, não cara. tinha. Então, É. era até legal, era moleque, né? Me divertia, Sim, saía, sim. passeava, me divertia nos lugares, mas chega uma hora que É. não é mais. Hoje eu sei que não é mais Eu o que eu passei quero. por isso com família, cara. Com É, família, largando o filho toda semana, é duro. É duro. não é bacana, assim. Mas e aí? Aí você ficou 9 anos, 10 anos aí nesse mercado de fazer mapeamento, investigar, conhecer processos e pensar em soluções, adaptar o RP para atender os clientes. Qual foi
Aí você saiu disso e foi para um mercado diferente? O que aconteceu? Você manteve Então, ali? daí o que aconteceu foi que eu comecei a não querer mais viajar, né, Ah, e doido. para a empresa alguém que viaja é muito importante, e é É, difícil achar, né, a é, pessoa com a disponibilidade. Eu comecei a sofrer uma pressão imensa para eu não parar de viajar. Eu é, optei e falei: "Não, então não está mais legal para mim nem para a é. empresa", e busquei na verdade acabei recebendo uma proposta de um cliente que eu já atendia, né. Eh, cara, moro em Moema, né, o cliente era na Berrini, era Pô, 5 quilômetros da dois minha casa, era, rapidinho. sabe, Aham. tava os astros se alinhando, né, daí eu falei: "Não, beleza, vou". Empresa da construção civil também, fiquei lá por mais 3 ou 4 anos e acabei algo que eu acho que é importante para todo mundo passar, não desejo para ninguém, mas é importante, acabei sendo desligado, né, que Uhum. foi o período da Lava Jato, onde Tá, as empresas de construção civil sofreram muito, tá. né. Eh Daí eu fui desligado da empresa, a empresa diminuiu 50%, acho que em Do- dia elas demitiram quase 30% do Tá, quadro de funcionários, foi um corte violento, né, e eu tá. eu era uma das pessoas, Sim, né. Mas algo que eu falei, acho muito importante, eu visto a camisa de toda empresa que eu trabalho. tá. Esse é um negócio que eu tenho em mim, e eu acho que isso ajudou muito eu a progredir na minha carreira, né. Eh Tem as 8 horas que eu estou, geralmente as 8 horas que eu estou lá dentro, né, muitas vezes a gente acaba passando do tempo, Uhum. mas o período que eu estou lá dentro, cara, eu me dedico de uma maneira que é Sim, surreal, é surreal, né. sim, O que eu vou fazer bem feito, né, eu vou fazer para deixar meu registro ali, a minha marca ali, né, eu sim. quero ser lembrado, Porta aberta, né. né? Quero ser lembrado por aquilo que eu estou fazendo, né. Então, se eu vou estar lá aquele horário lá dentro, então eu vou fazer o meu Fazer o melhor, seu melhor lá dentro né. naquele horário. Mas a demissão para mim foi uma lição muito boa no seguinte sentido: embaixo, eu visto a camisa da empresa, mas embaixo daquela camisa está a minha. Tá. Eu sei que em certos momentos não é nem escolha da empresa, na questão lá da Lava Jato, foi Sim, uma questão de mercado, né, o é, momento não era bom para as empresas, a sim. empresa que eu estava nem era envolvida nos processos, não foi Mas processada, refletiu. mas reflete, a construção civil parou, né, Sim, então a empresa não tem opção, ela tinha que cortar, eu entendo esse ponto sim, da empresa. Mas assim, é extremamente frustrante é, você que está lá acreditando que você, a gente sempre acredita que a gente é indispensável, não sei o que lá, e chega na hora você fala: "Putz, eu é. sou dispensável". Sou dispensável, É, é. então isso para mim foi um aprendizado muito grande também. Não desejo para as pessoas, mas acho que é importante que as pessoas entendam isso e entendam que, cara, a empresa tem que fazer o que é necessário fazer É. para ela sobreviver também. Cada um faz o que precisa. Afinal, tá todo mundo em busca da mesma coisa. É ganhar dinheiro, crescer, pagar as contas, conquistar os Exatamente. sonhos, né? Mas cada um De tem uma maneira visão sustentável. de Se maneira não está sendo sustentável. sustentável, ela vai fazer o que é necessário para É, se tornar sustentável. é isso aí. Tá. E você Daí ficou. aca Ah, desculpa. Daí sair, né, foi muito difícil para mim esse período. Eh, Ficou muito tempo desempregado, não? Cara, pra mim foi difícil porque você sabe que meus pais já faleceram, né, Sim. foi 6 meses após a minha mãe falecer, Ah, foi 6 meses depois disso, meu pai faleceu também. sim, eu lembro. Eu demorei mais de 6 meses procurando emprego, não conseguia sequer uma entrevista, Tá. então eu comecei a entrar num desespero de: "Putz, eu não tenho mais pai para ajudar, não tenho mais mãe para ajudar". Na época eu tinha me divorciado, né, foi meu primeiro casamento, eu tinha me divorciado, não Uhum. tinha um companheiro, uma companheira para Pra me apoiar dividir, no que for necessário, Uhum. né. Daí você, pô, 6 meses já se passavam, Caramba, cara. nenhuma entrevista, daí eu comecei a entrar um pouco, assim, em pânico, assim mesmo, sabe, tipo: "Putz, o que que eu vou fazer? O que eu Sim. vou fazer?". Já pensando em vender casa e mudar, sabe, tipo, Sim, sim, reduzir fazer uma padrão de movimentação vida, que me a gente adaptar ao que momento. a gente a uma movimentação que a gente geralmente deixa por último, né. Já estava com isso em mente e meio que apavorado na situação, e veio a entrevista com a empresa que eu trabalhei depois, junho, mais ou menos, já estava eu fui empregado em outubro, em junho veio a entrevista, junho não, em junho eu comecei. Em maio veio a entrevista com a PwC, que foi a A empresa que eu primeira trabalhei depois. a primeira Não, entrevista não, o ah, come processo, eu não tá. lembro. Eu não lembro tudo exatamente, mas em maio veio a primeira entrevista, Isso, a primeira mas o empresa que te processo, chamou pra fazer um processo seletivo. isso, Tá. isso. E graças a Deus passei, é um alívio Sim, imenso, assim, sabe, tipo, saiu aquele peso de cima de mim, sim.
já estava pondo a casa à venda, já tipo, não, beleza, não vou mais vender a casa, Cara, que né? período difícil mesmo. Perdeu o pai e a mãe, eu lembro, que você, né, o seu pai e sua mãe num intervalo pequeno entre um e o outro. Eu imagino. Foi tudo, Tudo de ao uma mesmo vez, tempo. emprego, perdeu É, esposa. Nossa, foi enfim. bem assustador, bem Uhum. assustador. E daí passei ali na entrevista, que já me trouxe para o chão, né? É, daí comecei a trabalhar na empresa de auditoria, né, numa Big Four. Ah, daí eu comecei como coordenador de sistemas, Tá, né, não era só projetos, cuidava tanto da parte de suporte como também de projetos de tá. tecnologia, né? E me dei bem lá, no primeiro ano já fui promovido, já virei gerente, era Que coordenador, já legal. virei gerente, né? Fui muito bem já no primeiro ano, Uhum. super bem avaliado, e daí fiquei por lá por 9 anos também. 8 anos e meio, mais ou menos. Tá. E uma escola, assim, em alguns pontos, era uma empresa muito grande, né? Você. Desculpa. Tanto na questão de processos e tudo mais, foi um aprendizado muito grande para mim, porque era uma empresa muito rígida com o processo e madura na questão processual. Tá. E você falou que você foi promovido rápido. Você já tinha tido. Aí você virou um coordenador, líder, né? Gerente. Virei gerente. Virou gerente. Aí você tinha uma equipe que trabalhava para você. Como que era essa Eu, eu já, formação? eu já tinha como coordenador, assim, desde a época que eu trabalhava na Otus, eu tinha, eram modelos diferentes, né? Tá, Eu tinha equipe de projeto, tá. onde as pessoas se reportavam para mim na esfera do projeto, Uhum, mas eu não era responsável por carreira. tá. Então, uma progressão de carreira de uma pessoa a outra, eu não eu até participava, porque o gestor da pessoa de carreira vinha e falava, Renato, O que como que que você foi o acha? fulano dentro do projeto, né? Para eu dar o meu pitaco. Tá, Mas eu não era responsável direto. No organograma, a pessoa não estava abaixo de mim, ele só tá. respondia para mim dentro do projeto. Então, eu já tinha traquejo em lidar com as pessoas. E, honestamente, Lázaro, é a parte mais difícil para mim. É. Eu acho que lidar com pessoas é um desafio imenso. Uhum, Tá? É, Mas, enfim. E daí, quando fui já para outra, depois lá, já tinha pessoas também na equipe, não eram CLTs, mas uhum. já tinha pessoas que reportavam e que eu cuidava. Quando entrei na Big Four também, como coordenador, já tinha pessoa do meu time também que eu cuidava. Então, essa mudança de gerente, para mim, foi só o cargo, porque as Sim, atribuições eram muito, muito parecidas com a sim. que eu já tinha. Liderar pessoas, engajar o time. E Uhum. fazer acontecer, né? Eu Fazer acho que, acontecer acho que com pessoas, né? o papel da liderança é isso, é É, fazer acontecer, né? Com a melhor eficiência, fazer sim, com que o que tem que acontecer, sim. né? E então assim não foi um baque para mim, Tá. né? A É, questão de liderar pessoas, de tocar o time, foi ok. não, não foi, mas isso aconteceu lá atrás. O Tá. baque já foi lá atrás na época da, Tá, da entendi. TOTUS, Tá. né? Aqui quando eu já estava na Big Four já era mais tranquilo, né? Mas é muito difícil você conseguir aprender primeiro, nem sempre as coisas têm que acontecer da forma que você faria. Tá. Não ser da forma que você faria não significa que está errado, só significa que é de uma maneira diferente que você faria. Exatamente. E, cara, é muito difícil. Eu tive muita dificuldade em aceitar isso. Entendeu? Para mim, cara, esse é o caminho certo, vá por aqui. Não, cara, às vezes o cara tem uma linha de raciocínio diferente, E o que dele vai pode ser que dê funcionar, certo. que vai chegar no mesmo resultado. Tenha paciência, deixa o cara fazer ali do jeito É. dele. Sabe? Cês- Isso cês- me doeu muito. Mas você sabe que isso daí que você está falando, é, quando eu estou dando consultoria, eu vejo muito isso, muito líder, gestor de equipes comerciais que querem que seja do jeito deles. Aí eu pergunto, mas por que tem que ser desse jeito? É porque eu acho que assim funciona. Tá, mas eu acho é baseado somente na sua referência, né? Quando a gente tem um time, a gente precisa abrir o espaço para ter opiniões e aí o líder avalia de forma dissociada da situação, sem ele sem como se fosse sem a opinião dele envolvida, sem um comparativo com a opinião dele, para ele avaliar se faz sentido testar ou não. E aí, para testar, você sabe que tem que ter um risco, que vai ter um risco. E aí, muitos líderes não querem, não precisam, não pensam em calcular o risco
se é um risco que vale a pena ou não correr. E quando não aceitam a opinião, às vezes até justificar, olha, a gente não vai por esse caminho, porque... Enfim, que é todo o trato, perdão, todo o trato ali com o ser humano, né, com as pessoas. E as pessoas, desculpa, inclusive, elas não... Só do fato de ser ouvidas já é o primeiro passo para elas se sentirem valorizadas. Exatamente, exatamente. E, É motivador. Exatamente. E o segundo passo é, claro, a opinião das pessoas serem aceitas e colocadas em prática, mas aí nem sempre dá para colocar. Algumas vezes pelo ego do líder em não querer colocar, porque ele acha que a dele é melhor, e outras, o líder permitir que a opinião, que a ideia seja executada, sabendo do risco que pode correr. E eu apanhei muito disso. Tá? Isso para mim foi certamente uma das coisas que mais demorou para eu conseguir aceitar. Tá. O mundo não foi feito da maneira que eu concebi. O mundo foi feito do jeito que é o mundo, sabe? Sim. E às vezes as decisões, assim, não é nem só o risco, mas é simplesmente as minhas experiências me fazem crer que isso daqui é melhor. Mas, cara, o cara tem experiência diferente, entendeu? Ele tem uma visão diferente. Não é às só vezes... uma experiência que conta, né? Exatamente. Isso para mim foi a parte mais difícil. Difícil também, eu também tive muita dificuldade em aprender a conseguir direcionar e conduzir as coisas para um lado que eu quero, sem ser na base de imposição. Pô, Eu que mando. legal isso aí. Eu que mando, então vamos fazer assim, né? Posição Então, de chefe. E isso na Big Four para mim foi muito importante, porque era uma estrutura muito matricial. Né? Não era um negócio, uma hierarquia para baixo, era um negócio matricial, com times distribuídos no Brasil, pessoas que nem era do meu CNPJ, sabe? Eu tendo que lidar e influenciar e fazer acontecer. Né? Então, ali para mim também foi muito legal nesse sentido de eu conseguir aprender a abordar, né? e trazer para as pessoas o meu ponto de vista e a relevância do meu ponto de vista para conseguir atingir o que eu quero. Legal. Então, lá foi muito interessante nesse sentido. Né? Você tem alguma situação de liderança acima de você, um líder que você tenha tido, que você tenha feito alguma coisa, sei lá, errada, ou do seu jeito, e que houve a compreensão, ou teve, como que eu vou dizer, que teve relevância? Você sentiu que a pessoa foi um líder? Tenho, cara. Eu tive uma lição de vida com um líder, tá? Conta pra gente. Que eu carrego assim hoje. Assim, eu fiz uma coisa terrível. Eu não vou falar o nome de empresa, porque não quero expor a empresa. Mas durante um dos trabalhos que eu executei, eu trabalhava dentro de um banco. E dentro do trabalho que eu tinha que fazer, assim, as pessoas que não são de tecnologia acreditam que só existe um ambiente do sistema, né? O Facebook, por exemplo. Todo mundo deve usar o Facebook. Só aquilo ali. Não, aquilo aí que a gente enxerga é o ambiente produtivo, é o que está disponível para todo mundo utilizar. Mas além do ambiente produtivo, tem o ambiente de desenvolvimento, onde os desenvolvedores estão testando. Tem o ambiente de teste, onde após desenvolver, o desenvolvedor coloca lá para testar, validar e aprovar para ir para a produção, né, e tudo mais. E quem está trabalhando com tecnologia geralmente trabalha com todos eles. Né? Existem questões de governança para todo mundo não ficar colocando a mão a pessoa que mexe no dev, não coloca na produção, enfim, né? Segregar a função. Mas no meu caso lá, nesse banco, eu estava trabalhando com todos os ambientes, tinha acesso a todos os ambientes e, por engano, eu apaguei todo o contas a pagar do banco. Todo o contas a pagar. O banco não tinha mais nenhum pagamento a fazer, nenhum pagamento feito, eu zerei. O banco não tinha mais dívida. Eu transformei o banco mais rentável do mundo, só tinha receita. Você não podia apagar a minha conta também bancária? Vou te dar minha login e senha. Com certeza. Sério, cara? Eu paguei, cara. E aí? Eu entrei em pânico. Não era em São Paulo o trabalho, né? Eu estava viajando, era uma das viagens aí que me gerava milha. Sim. Eu lembro que no momento que eu entendi o que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, eu parei o sistema, né? Para impedir que as pessoas continuassem trabalhando e que o problema se escalasse de uma maneira que eu perdesse muito. Já tinha perdido o controle, né? Mas ficasse pior ainda. Sim. Né?
Só que eu acho que eu entrei uma cara de pânico tão Você congelou, gigantesca. cara. Você É, travou. o rapaz que trabalhava do meu lado começou a me perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu, Renato? O que aconteceu? Eu tô vendo sua cara, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu não sabia o que fazer. Eu tava pensando, na minha cabeça, o que eu pensava, eu te juro, né? O que eu pensava era: vou pegar minha mala, vou pro aeroporto. Quando o cara descobriu, eu já tô em São Paulo, né? Tipo, eu tava em pânico, em Sim, pânico, em você pânico, fica em sem pânico. saber o que fazer, Eu sei perdidaço. que não, eu sei que não é o correto, né? Sim. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, Até mas o porque meu foi uma desespero, lição, né? Você vai é, terminar. mas o meu desespero é tão grande que eu não sabia o que fazer. Ah. Aí eu falei, ó, aconteceu isso. O cara me pegou e falou, vamos lá. Rapidinho, deixa eu só pegar esse ponto. Você tava com esse medo, essa trava, passava coisas que você sabe que não eram corretas, mas você fez o que é certo. Exatamente, falei. E, Isso. cara, aconteceu isso. Eu não tenho condições de corrigir, porque eu apaguei tudo, eu não tenho retorno. Eu preciso de conversar com outros times, outras pessoas, backup e tudo mais, para tentar retornar. Hum. Né? Daí me levaram para a sala do superintendente de TI lá do banco, né, que Nossa. seria o CIO, vamos dizer assim. Né? Nossa. Me levaram lá, ele pediu para eu explicar o que aconteceu, né? Eu expliquei tudo. Daí ele falou, calma, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver o problema. Vamos Sim. apagar o incêndio. Esse é o primeiro ponto. Olha a liderança já. É, Legal. o cara foi fera. Vamos apagar o incêndio. É, o que você precisa para resolver o problema? Não, preciso de alguém de infraestrutura que tenha backup, para ver o backup, o que tinha de backup quando rodou o backup, e começar a investigar por logs, né, da ferramenta, o que a gente trouxe de volta do backup e o que perdeu, porque não estava Vai mais. ter que buscar Né? manualmente. Manualmente. Daí eu ia ficar lendo log lá, é uma tortura ler log. Ficar lendo log lá, pensa num livro gigantesco que não tem índice. Você tem que ficar Nossa. catando milho lá dentro e achar o que é, o Ah. que você quer. Daí recuperou o backup. Dei muita sorte que eu fiz isso, foi na hora do almoço e o backup rodava na hora do almoço, então perdeu muita pouca coisa que eu consegui Tinha recuperar acabado depois de também. rodar o backup? E acho que tinha rodado, acho que meia hora antes. Nossa, se fosse antes. E era na hora do almoço também, não tinha, a operação não estava a todo vapor Sim. também, né? Se Se fosse fosse antes, antes do backup, tinha ia só o backup recuperar. do dia seguinte? Não, como é que é? Não, Tem acho que da mais. manhã. Ah, Da tem, manhã. tem mais momentos, tá, São lógico. vários momentos. Tá, E daí, assim, o backup é definido por criticidade de sistema, mas naquele ali tá. tinha um pela manhã. E daí pegou o backup, recuperou, consegui pelo log chegar. O sistema parou, ficou fora, o banco ficou sem sistema lá Nossa. por um Brasil? dia. Por um dia. Oi, desculpa. Brasil? Foi Brasil isso Não, aí? não, era regional. Não vou Ah, falar região, mas era tudo regional. bem, tá. Tá? É, e também é sistema back-office, né? Não o que faz pagamentos, Ah, o que tá, você transiciona a conta. tá. São as contas do banco, Ah, né? tá, tá. Ah, você tinha dito, verdade. Aham. E então daí ia lá sem funcionar, né? Nossa. Fez tudo que tinha que ser feito, recuperou tudo. E daí depois o superintendente do banco me chamou uma conversa. E daí foi que ele falou para mim. Ele buscou entender o que aconteceu, buscou Uma o que solução. precisamos fazer para que nunca Pensou na mais esse solução. problema aconteça novamente. Perfeito. Né? E daí a gente colocou algumas questões de pedir acessos e segregar função e não poder. O meu grande erro foi, eu estava com os 3 ambientes abertos, Alt-Tab. Você entende o que é o No modo Alt-Tab, né? automático, sim. É, navegando aqui entre Trocando as de telas. janela o tempo É, todo. e num dos Alt-Tabs eu fui para o ambiente de produção e não para o ambiente que eu queria. Daí Tá. eu expliquei isso para ele cortou o acesso de algumas coisas, para eu ter acesso ao ambiente produtivo ia ter que fazer algumas solicitações. Estabeleceu-se um processo para isso e tudo mais. E no fim de tudo, quando tudo estava resolvido, quando tudo já estava ajustado, tanto o sistema quanto o processo e tudo mais, ele pegou e falou essa frase que eu nunca vou me esquecer e que eu carrego e que para mim foi a maior aula que eu tive, já fiz MBA, já fiz, mas essa foi a maior aula que eu tive de gestão na minha vida. Ele pegou e falou assim, Renato, fica tranquilo. Sabe quem é que erra o pênalti? É quem bate. Puta. Você já fez muito gol para mim. Fique em paz. Nossa, velho. Falou exatamente isso. Pô, eu queria pegar o avião e ir embora na hora que aconteceu. Olha o que o cara me falou. Né? Eu, assim, óbvio que eu estava lá há muito tempo, óbvio que eu já tinha feito bastante coisa legal, óbvio que eu já tinha uma reputação lá dentro, um Sim. reconhecimento pelo meu trabalho lá dentro, né? Mas, assim, eu achei muito legal a frieza como ele tratou todo o problema. Tipo,
peraí, existe um incêndio, vamos apagar o incêndio. Apagou o incêndio, vamos entender o que causou, quem acendeu a faísca e como não deixar essa faísca acender Acontecer de novamente. novo, perfeito. É. E depois disso tudo ele veio e ele me acalmou. Tipo, Caraca, bicho. fique em paz, tá tudo certo, eu entendo. Tome mais cuidado, preste atenção, Claro. não é para se Mas não repetir. te crucificou, não reclamou, não criticou. Lógico, tudo tem seu grau de dificuldade, de problema, de impacto, mas convenhamos, né? Baita postura de líder ele teve. E isso, Lázaro, para mim é algo que agora ele conseguiu colocar um negócio na minha cabeça que é, eu não vou conseguir perder, tipo, ele me deu uma lição muito grande, Sim, né? E daí hoje, até hoje, quando eu tenho problema, todo mundo tem. sim. Erro todo mundo comete. Todo É, mundo. é óbvio que a gente não espera uma pessoa que trabalhe com a gente que comete mais erro do que acerto, Sim, né? com certeza. Daí a gente tem um problema, É. né? Mas ele conseguiu colocar para mim assim, cara, se erro vai acontecer, você tem que saber lidar com aquilo ali. É isso aí. Frieza, tranquilidade, calma, respeito à outra pessoa. A pessoa tá apavorada. Porra, eu queria pegar o avião e ir embora. Eu queria pegar o avião e ir embora. É. Eu estava em pânico. Eu imagino. Né? E ele conseguiu lidar um negócio que ele me deu condições de trabalhar, me deu a calma que eu precisava para eu conseguir trabalhar e fazer o que precisava ser feito. Né? Ele direcionou tudo com comunicações, tanto para a empresa quanto, enfim, para manter o ambiente tranquilo e eu ter Calma para poder o resolver. espaço para fazer o que tinha que fazer, resolver. Uhum. E ainda direcionou o que tinha que ser direcionado para que o problema não se repetisse e ainda me acalmou depois de tudo resolvido. O cara foi fera demais. Você tem contato com ele até hoje, não? Não tenho, cara. Saí do banco muitos anos atrás, não é também do estado que Seria eu... legal ele estar vendo esse vídeo, hein? E ele não tem LinkedIn também, não tem Não tem LinkedIn, não LinkedIn? conhece rede Pô, social. que pena. Honestamente, ele já tinha uma certa idade, não sei Ah, tá, se... não sabe, não tem mais contato com ele. Tá. Não sei, talvez até já Sim, não esteja mais entre nós, já seja uma tá. estrelinha aí, tá? Tá bom. Mas o cara foi fera, assim, uma Tá, lição. Talvez ele tenha aprendido na carreira dele, passado por alguma situação, ele aprendeu, talvez, né? Não sei quem é, enfim. Você aprendeu e você vai repassar isso pra frente. E alguém. E esse é o impacto da liderança, né? Cara, que incrível isso, saber quando você lidera pessoas. Eu tive uma vez eu fiz um trabalho, eu tinha eu tinha uma empresa de digital signage, né? E aí o dono de uma empresa pediu para eu fazer uma filmagem no evento que ele ia fazer. E aí ele fez a filmagem e eu fiz a filmagem, fiz a edição e tal. Eu que fazia tudo lá, naquela época, tava começando. E aí eu mostrei pra ele o vídeo pronto. Ele falou assim, putz, ficou uma bosta. Cara, eu tinha perdido dias, assim, editando. Ele falou, ficou uma bosta. Eu falei, sério? Ele falou, tá muito ruim. Tá horrível isso daqui. E eu sei que... Aí naquela hora eu já perdi o cliente, sabe, do frio na barriga. Uhum. Aí ele terminou e falou assim, olha, mas eu sei que você tem condições de fazer coisa melhor. Aí eu peguei aquilo e falei, caramba, cara, o cara não vai encerrar o contrato. Fui, refiz a edição, porque as gravações já tinham sido feitas. Aí eu voltei pra ele mostrar, ele falou, cara, tá lindo agora. E aí você percebe o 880, né? Ele soube falar que tava ruim com clareza, depois ele soube falar que ficou bonito com clareza. Ou seja, naquele momento eu falei o quão importante é ser claro na hora que você manda uma mensagem. Claro, a forma que você vai fazer isso, né? Mas a transparência. Então eu entendo essa lição que você aprendeu. Muito bom. E só pegando aqui no negócio que você falou, isso que é a parte que eu acho que é difícil de lidar com pessoas, que a gente estava falando da gestão e lidar com pessoas, é muito difícil você saber o tom de cada um. Você aceitou tá uma bosta, ouviu ele e foi buscar o que era necessário lá, ele te deu espaço e foi buscar o que era necessário. Ele era um cara bacana, então ele não era um cara assim grosso, estúpido. Não era, só que ele naquela hora ele foi intransparente com essa palavra, né? Mas tem gente, então, esse que é o problema da minha dificuldade da gestão também, porque tem gente que você fala isso e acaba com a pessoa. Dependendo do que você falar, acaba com a pessoa. Então, acertar o tom com cada pessoa também é uma dificuldade que eu tenho.
E é tato, né? Você vai aprendendo com o tempo, Sim, você vai com o tempo. conhecendo cada Você pessoa faz, do vê o que seu acontece. time, e personalidades É. e tudo mais, daí você consegue lidar com essas coisas, mas é difícil também. Tá. Mas vamos lá. Aí você chegou, aí você ficou nessa Big Four aí uns 8 a 9 anos, não é? 8, 9 8 a anos. 9 anos. Você saiu. Hoje você é gerente de projetos. E como que você atua hoje na sua carreira? Tá. Hoje eu trabalho num grupo bem grande brasileiro aí de academias. Tá? É, Um dos maiores, né? Entrei lá para apoiar lá a área de projetos e tem uma expansão muito grande no mundo, né? Eles têm um projeto bem agressivo de expansão, né? E toda empresa que cresce rapidamente acaba Tendo que fazer tendo adaptações no meio do caminho. isso, se reorganizar, né? E estou nessa fase, né, de estruturar, reestruturar, reorganizar a área e fazer com o que é necessário. Eu tenho um orgulho muito grande, eu acho que eu comentei com você, eu tenho um orgulho muito grande, não digo nem por mim, mas por uma empresa brasileira, assim, Sim. fazendo, criando uma estrutura global e tá indo para o mundo. Acho bem legal isso, né? A gente vê muita Orgulho de ser multinacional. brasileiro nessa hora, né? Orgulho de ser brasileiro, é exatamente isso. A gente Uhum. vê muita multinacional americana, né? E já trabalhei também, e não tem problema nenhum quanto a isso, mas ver que é uma brasileira, pô, dá um Sim. prazer Pô, com imenso. certeza. E tô lá agora justamente para apoiar aí nessa organização, estruturação da área, fazer aí que entregas de qualidade e entregas globais. Tá. Tem alguns desafios quando você assume a cadeira de a gestão, né, de projetos e tal. Você colocou aqui para mim antes da gente começar que as pessoas têm dificuldade de entender o real problema dos sistemas, entender o real problema de uma situação para propor aí um sistema, uma melhoria. E que isso gera um custo. As pessoas não entendem. Explica para a gente qual que é essa relação de você adquirir um sistema, fazer identificação antes. Você ficou 9 anos fazendo mapeamento, né? E muitas vezes as pessoas não procuram um profissional especializado em fazer um mapeamento. Por exemplo, né, eu falo que na minha área, por exemplo, muitas vezes o RH vem procurar um treinamento, uma palestra. O líder de vendas pediu para o RH. Aí o RH vem, beleza, mas eu preciso conversar para entender qual é o problema que está acontecendo. E não é o RH, ou não necessariamente só o RH, vai ajudar, vai me trazer as informações que eu preciso para poder tomar uma decisão. E aí, quando só o RH está envolvido, a gente sabe que vai faltar informação lá na frente. É basicamente isso que acontece na sua área também ou não? O que acontece é o seguinte, né? A gente não... Quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de uma coisa extremamente abstrata. Não é um carro. Eu quero um Gol vermelho flex. Sim. Né? Então, assim, o que é que a pessoa quer exatamente? Então, existe processo, existe meios de chegar nesse o que é que ela quer. Né? Mas antes de chegar nisso, é necessário ter uma clareza sobre o que é o seu problema, o que você quer atacar, qual que é a sua dor. Né? Não adianta ir de maneira genérica. Eu quero inteligência artificial porque inteligência artificial está na moda. Já me pediram treinamento. Resolver? Você tem um treinamento de inteligência artificial? Tá, tudo bem, mas o que você precisa? Qual que é o seu... Não, eu quero o treinamento de uma palestra de inteligência artificial. Beleza. Cara, vai ser genérico. Eu tenho, para você ver como as coisas se repetem. Eu tenho exatamente Na o mesmo minha área, em exemplo. treinamento, palestra, tipo, é raso, sabe? Tem tanta Então, coisa que pode ser feita. Eu tenho um caso real, também não vou falar em empresa, não vou falar porque não quero expor ninguém, Uhum. mas de chegar e falar, nós precisamos implementar uma ferramenta de inteligência artificial. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para resolver o quê? Por quê? Por que a gente está tendo essa conversa? É claramente uma conversa de, é o assunto da moda. Sim. Né? Então eu quero estar dentro disso daqui. Eu quero fazer parte. É isso aí. Mas assim, a gente precisa saber o que é que quer atacar. É isso. Né? Porque dentro do universo de projetos, sistemas, você sai de um sistema de, sei lá, 10 mil reais para um sistema, para uma implantação de 10 milhões de reais. Sim. No ERP, implantação de 10 milhões não é algo fora da normalidade. Sim. Né? Então, assim, fazer por fazer, talvez você vai só gastar dinheiro. Sim. Né? Então,
primeiro ponto, o que tem que ser feito? Você tem que entender o seu problema, entender o que você quer atacar, o que você quer atingir. Uhum. Né? Se você não entende o seu problema, você não tem condições de dizer o que é o mínimo esperado, o que é o fantástico e o que é o não necessário. E as empresas não sabem decidir, não estão dispostas a entender, é isso? Não acho eu acho que as pessoas subestimam, eu acho que é uma tendência natural do ser humano, tá? Não é do A, B ou C. Tá. Né? Acho que a gente subestima as habilidades profissionais de cada um. Talvez as pessoas subestimem a habilidade profissional de um vendedor, o que um vendedor Sim. pode fazer, causar de impacto para a empresa, e eu acho que as empresas subestimam a capacidade de um profissional de tecnologia sobre um projeto de tecnologia, e acha que vai conseguir lidar com aquilo sozinho. E você tá vendo que a gente está falando de duas áreas completamente diferentes, mas o comportamento humano é igual. Exatamente. Não confiar na outra pessoa, não confiar na experiência que a outra pessoa tem. Pô, você ficou 10 anos, cara, mapeando processos. 10 anos, todo dia fazendo isso. Né? Eu falo que eu mapeio a área comercial há 10 anos. 10 anos vendo estratégia. Então, eu entendo. Tem jeito. Existem coisas que o tempo traz mesmo, né? Mas são maturidades que o tempo traz. E experiência acadêmica também, enfim, e tudo mais, né? Sim, é uma tudo construção soma. inteira. Né? Então, assim, se você não entende seu problema, você não consegue metrificar, você não consegue calcular, você não consegue falar quanto custa o seu problema. Sim. Né? Acho que o primeiro princípio que a gente tem que partir é que, tirando as empresas filantrópicas, né? A grande maioria das empresas estão aí, a grande maioria não, tirando as filantrópicas, todas estão para obter lucro. Sim. Né? Esse é ponto-chave. Sim. Então, não tem sentido implementar um sistema, implementar uma ferramenta que não vai dar um payback para a empresa, Sim. que não vai trazer um retorno financeiro para a empresa. Uhum. Você não sabe o problema que você tem, se você não sabe claramente mapeado o que você quer atingir, o problema que você quer resolver, você não sabe o custo daquele problema. Se você não sabe o custo daquele problema, você também não sabe até que valor você pode pagar pela implementação do sistema. Certo. Não tem sentido eu falar que eu vou contratar uma ferramenta de 10 milhões para abordar um problema de 100 mil reais. Sim. Não tem payback. Exatamente. Você está quebrando a empresa aos poucos. Você não está... mas é uma tecnologia fantástica, não sei o que lá. Você está quebrando a sua empresa. Né? Você está trazendo soluções que não são lucrativas para sua empresa. Ou pelo menos uma solução que tenha comprovação de trazer um retorno acima do quanto está sendo investido. Então, daí a análise do payback. Né? Então, assim, eu sei o meu problema, eu sei o custo daquele problema para a minha organização, eu posso trazer a ferramenta A, B ou C, a ferramenta A vai custar 1, a ferramenta B vai custar 2 vezes 1, Sim. E a C 3 vezes 1. Sim. Eu posso ir para C, que é 3 vezes mais cara, como posso ir para 1. Mas você tem que saber calcular tudo isso. Sim. Tem que entender a composição desse custo. Então, por exemplo, a 1 é mais barata, porém a 1 é 100% aderente ao que você vai fazer. Você vai precisar de um headcount, você vai precisar de uma pessoa para ficar tomando tais ações, que a ferramenta não tem condições de te atender. Tá. Então, além do custo da ferramenta, vai ter um custo de um profissional ali. Uhum. A ferramenta B, ela é 2 vezes o valor da 1, mas ela vai tirar o custo daquele profissional. Esse 2 vezes fecha o custo do profissional, sim ou não? Sim. Fecha. Talvez valha a B. Talvez valha a 1 ainda. Sim. A C é 3 vezes o valor, mas a C, ela tira a necessidade do profissional e abre para você oportunidades de novos negócios, que vai te gerar uma receita maior do que você já tem. Exato. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. E dentro da estrutura que eu vou trabalhar lá, a gente conduz desde essa parte, né, que é a concepção inicial do projeto, né, a concepção, a viabilidade financeira daquele projeto. Uhum. Isso também é muito comum, tá, na Big Four, isso daqui era na veia. Né, a empresa tem uma quantidade de capital,
um orçamento do ano que ela está disposta a investir. Tá. Projetos de tecnologia, o que for. Existe uma guerra sangrenta por aquele dinheiro. Né? Todas Sim. as áreas querem. Né? O cara da venda quer o que favorece ele como vendedor. Claro. O cara do operacional que favorece ele como operacional. Como que a gente vai escolher? Sim. Como que a gente vai falar? Eu vou dar dinheiro para o fulano e não para o ciclano? Como Sim. que eu vou tornar isso impessoal? Né? Para não ser um favorecimento para a pessoa A ou para a pessoa B. É isso, é payback. É cálculo do valor desse investimento. Beleza. O Lázaro lá na vendas, lá se eu implementar a ferramenta dele, ele vai me dar um payback aqui de 1 ano. Sim. Eu vou colocar isso daqui em dinheiro e Em o um retorno ano. que você está me dando é em 1 ano. Tá. Já o cara lá da operação está dando um payback em 6 meses. Sim. Lázaro, cara, você é meu brother desde a infância ali, cara, mas esse dinheiro vai pro cara lá. Sim. Ah, isso significa que o projeto do Lázaro é ruim? Não, Não. significa só que tem um que está na frente dele nesse momento. Sim. Né? Então, é muito importante ter a consciência do problema que você quer abordar, o custo do problema, o payback da solução, para daí você priorizar o que a gente chama de backlog, priorizar o que vai ser Que vai atacado ser primeiro. atacado. E você atribui essa questão de identificação. O que seria ideal? Que o cliente ele avaliasse melhor internamente ou ele aceitasse a opinião de gente de fora? Qual que seria a sua sugestão para esse cenário? O empresário ou alguém de uma empresa que tem essa necessidade de ter melhores processos, ter ROI, né, retorno do investimento, ou ter melhorias. Como que você atribui que seria o cenário ideal para que isso acontecesse? Eu não acredito que exista um cenário ideal. Eu acho que assim, a pessoa tem que, de novo, não subestimar a capacidade de um profissional habilitado para aquilo ali. Né? Se você sabe fazer, você sabe de fato fazer, cara, manda bala. Eu acho que assim, o que as pessoas compram? Serviço, né? Falando em serviço. A pessoa compra de serviço o que ela não quer fazer ou o que ela não tem capacidade para fazer. Certo. Então, cara, eu sei lavar roupa? Sei. Eu quero lavar roupa? Não. Não quero. Vou contratar um serviço para lavar roupa. Sim. E pago por Né? isso e ponto. E pago por isso e ponto. Né? Agora, bati o carro. Eu sei fazer trabalho de funilaria? Não sei. Eu tenho que pagar para o cara fazer o trabalho de funilaria para mim. Né? Então, assim, eu não vou dizer que existe um modelo ideal. O que a pessoa tem que ter clareza é se de fato ela sabe fazer aquilo. Ela está colocando todos os números na ponta do papel. Sim. Né? Isso daí, geralmente, um trabalho de consultoria ajuda muito. Né? Ou um profissional habilitado nisso daqui. Né? Mas, de fato, todos os números estão sendo levados em consideração. Você está... também é muito comum isso, tá? Na Big Four acontecia muito das áreas tentar construir isso, e você vê que claramente a área está tentando puxar uma sardinha para o lado dela, né? Tipo, construir um número favorável para ela naquilo ali. Né? Daí cabia eu ali como eu e algumas outras pessoas olhar e avaliar, falar assim, não, peraí, isso daqui não faz sentido. Né? Me detalhe isso daqui um pouco mais, me mostra isso daqui um pouco mais. Né? Aonde você vai gerar isso daqui de receita? Né? Então, se você sabe fazer, manda bala. Faz. Se você sabe tem tempo para isso, né, para se dedicar a isso, manda bala. Né? Só toma cuidado para você não estar desviando do core, que é o seu negócio, né? E beleza, você está focando aqui para fazer isso, e aí você está deixando de gerar receita para o outro lado, sei lá, você é vendedor. Você entrou nisso daqui para lá e daí você está deixando de atender um cliente. Pô, tem sentido para você isso? E tem, cara, manda bala. Tem competência, faz sentido, não está perdendo dinheiro com isso? Manda bala. Fim de tudo é dinheiro. Tem que estar dando dinheiro. E porque quando você fala tudo isso, é porque as decisões na área de tecnologia ainda estão 100% baseadas em preço ou não? Não, cara, eu não enxergo muito dentro da tecnologia. Daí eu acho que é justamente a questão das pessoas tentarem ir sozinhas. Né? Então, daí, por exemplo, é muito comum dentro de uma empresa, vamos dizer assim, diretoria de finanças resolve que está com um problema X, ela tem o caixa lá na mão, ela tem o dinheiro na mão, ela vai lá e ela contrata o sistema Y para resolver o problema X dela. Qual que foi a decisão dela? Dinheiro. Ah, eu fui na empresa tal porque essa era o mais barato de todas as que eu cotei. Eu fiz um orçamento. Ok, eu tenho 3 orçamentos. Sim. Essa era a mais barata. Sim. Beleza.
E aí? Funciona? A ferramenta atende o seu problema inicial? Está Sim, sendo suprido? Qual que é o esforço operacional para manter essa ferramenta no ar? O que TI está se desdobrando para para manter poder manter. essa ferramenta? O que ela está gerando de manutenção? Então, beleza, foi mais barato aqui, mas o seu custo operacional para manter essa Ficou ferramenta? maior, ficou menor, É. Então, eu vejo que ocorre isso, mas eu não diria que é muito. Eu vejo que dentro de TI aqui nós temos, são o alecrim dourado ali. Sim, Não é isso. Mas existe uma consciência, porque no fim de tudo vai sobrar para ele ali. Né? sim, Então, ele não quer o que vai dar aquele custo operacional, que vai ter um problema. Mas, é, por muitas vezes, acontecem as aquisições por fora da área de tecnologia, que não seguem determinados padrões que tecnologia busca colocar, tá. né? E com isso acaba gerando soluções fracassadas, vamos dizer assim, Que gera né? custo, retrabalho, perda de Exatamente, tempo depois. exatamente. Já trabalhei em ferramentas que ficou 6 meses para colocar no ar, ficou 3 meses no ar, no nono mês estava sendo substituída por outra. E aí, Nossa. fez o business case? Fez. Tem payback? Tem. Payback deu nesses 9 meses? Duvido. Hum, Perdeu dinheiro. perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. A implementação foi um sucesso? A Foi. implementação sim, A mas ferramenta entrou no ar. é, Atendeu o objetivo, deu o payback calculado, fez o. não, tá. Então, é sucesso ou é fracasso isso? Fracasso. Sim, fracasso. A inteligência artificial, ela ajuda essa tomada de decisão ou não? Tem como fazer isso com a inteligência artificial hoje? Cara, assim, eu repito isso para todo mundo que fala de inteligência artificial, tá, É, Lázaro? Então, eu vou chegar aí, mas vou falar. Cara, inteligência artificial, para mim, é algo revolucionário, tá. né? E estudos apontam que é tão ou mais revolucionário do que O, a o internet, quanto foi a internet? quanto foi a Sem internet. internet, com a internet teve um Um boom. pico um boom de revolução. Agora, com a entrada da inteligência artificial, esse boom é muito maior Muito maior do que o que vai acontecer do que o que aconteceu com a internet. comparando com a internet. É. Então, assim, existe um universo muito grande de tomada de decisão que a IA é capaz de fazer, né? Óbvio que existe. Eu não sou especialista em IA, Tá. tá? Deixar claro, né? Ainda, Conheço, ainda. conheço, Aham. conheço bem, mas não existem. Eu sei que é aquilo que eu te falei do ter ciência do que sabe fazer, do que não sabe fazer, Sim, né? Eu sei, já mexi, já implementei, já desenvolvi, já não sei o que lá, mas eu sei que existem capacidades que eu preciso desenvolver para me tornar um expert em IA. tá, Tá? Tenho consciência disso. É, mas é possível fazer muita tomada de decisão com IA, tá. né? Teria que entender o modelo, o como, Sim. e mapear os requisitos. Mapear, fazer o trabalho Eu que tem que ser sou feito. advogado, né? Sempre tem uma resposta que mas mapear, entender os requisitos direitinho, mas dá sim. Ela tem condições de fazer coisas. Eu conversei com você, dar um exemplo aqui. Nós desenvolvemos lá na Big Four uma ferramenta onde nesse processo de levantar requisito de fazer entrevista, o nosso analista entrava, sentava com o Lázaro para fazer a entrevista, entender o requisito do sistema dele. Essa reunião era gravada. Uma vez que a reunião era gravada, ele jogava para dentro da nossa IA, a IA transformava num documento de escopo, né? O que Sim, tem que ser feito para atender aquele projeto. Então, a IA entendia a conversa, entendia contexto, sim. porque às vezes a palavra Sim, quer dizer solta uma não quer coisa ou dizer outra. nada, no contexto ela muda completamente, ela Sim, entendia contexto, ela entendia o template da nossa documentação e colocava tudo. Tá? tá, Então, ela descrevia toda a documentação. O próximo passo que a gente tinha para essa ferramenta era entender ambiguidades. tá. O Lázaro falou A nesse trecho aqui, e nesse outro trecho ele está falando B. Sim, Isso é ambíguo. Eu não sim. consigo encaixar no sistema. Né? Então a gente já estava trabalhando para ela começar a De- entender a ambiguidade e pedir esclarecimento sobre pontos ambíguos Caramba. na conversa. Então, sim, a inteligência artificial dá para apoiar em tomada de decisão gerencial, operacional, enfim, muita tomada de decisão dá para ser feita com IA. Vai mudar a relação de emprego, vai mudar
vai ter profissões que vão deixar de existir. Ó, eu vou falar um negócio, talvez eu deixe pessoas chateadas, Aham. mas eu olho hoje, com o que eu conheço de inteligência artificial, um médico que você entra e vai fazer um clínico, você vai lá e ele mede a pressão, não sei o que lá, quais são os seus sintomas, qual não sei o que lá. Cara, A triagem, né? não, o cara que faz aquela o diria assim, talvez me matem, né, eu falar isso aqui, mas um clínico geral que tá lá só para fazer aquilo, não é só para fazer aquele atendimento, pelo amor de Entendi, para Deus. fazer o básico, não fazer É, alguma coisa além. a cirurgia eu acho que talvez seja um pouco mais crítico, mais delicado, algumas questões éticas, enfim, né, de uma máquina mexendo no ser Sim. humano, não sei. Mas pra eu falar para uma máquina, eu sinto A, eu sinto B, eu sinto C, meu exame de sangue é esse, meu exame de urina é esse, meus sintomas são aquele, cara, a máquina é mais assertiva do que o ser humano. Tá. A máquina é mais Porque ela vai na assertiva que o ser probabilidade já, histórico e tal. cara, e se ela exatamente isso. Se ela tiver seu histórico familiar, exame seu, cara, ela é muito assertiva, é Tá. muito assertiva. Então, existem muitas barreiras que eu acho que são barreiras éticas, né, não tecnológicas, que precisam ser entendidas Uhum. e cobertas, e, enfim, mas é algo que eu acho que em pouco tempo, não acho que é em longo período de Sim, tempo, muita coisa vai mudar. perfeito. Maravilha. Meu amigo, fizemos algumas perguntas aqui. Eu acho que deu para entender bem quem é o Renato enquanto profissional. Essa é a ideia desse podcast. Renato, quero agradecer imensamente a sua participação. Mais uma vez, em ter aceitado, ter participado, ter contribuído aqui. Eu acho que qualquer pessoa que assiste, tenha chegado até o final, tenha assistido toda a sua trajetória, dá para perceber que você é uma pessoa dedicada, que você é um profissional que gosta do que faz, que veste a camisa, né, que reconhece que reconheceu o erro, que aprendeu, é líder e quer passar esse conhecimento para frente. Foi o que eu peguei como aprendizagem, como lição aqui, até porque já te conheço, eu chamo pessoas que eu sei que tem uma trajetória bacana e eu queria que você compartilhasse a sua. Não conhecia com detalhes e agora sim deu para ver o quão bom profissional você e deve ser, e acredito que sim, que seja. Então, palavras finais, por favor, para quem Então, está assistindo. agradecer só, Lázaro, desejar muito sucesso para você também. Pessoal, acho que o de palavra final é isso, não subestime o poder que um profissional capaz, e não é de tecnologia, é de qualquer De área, qualquer né? área. Valorizem, certamente essa pessoa vai trazer grande valor aí como um especialista no que estiver fazendo. Desejo muito sucesso aí para você, Lázaro, que venham centenas, milhares aí De de entrevistas. programas aí, de podcasts, de entrevistas, que seja um sucesso aí. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Renato, pela participação. Sucesso na sua carreira. Tudo de bom para você, para sua família. E é isso aí. Se você assistiu esse episódio até o final e tenha mais curiosidade de conhecer o Renato, ter contato com ele, tem o LinkedIn dele aí, façam conexões, vão gerar novos negócios, novas oportunidades, novas parcerias. É disso, esse é o propósito. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e se inscreve aqui no canal, se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver vendo em outra plataforma, se conecte comigo, com o Renato, para a gente poder ter sempre bons contatos, uma boa rede de relacionamentos. Beleza? É isso aí e muito obrigado até aqui e até a próxima.